O Campeonato Nacional do Grupo N, carros de série do agrupamento de produção adaptados à competição, tem vindo a ser alvo de algumas situações anormais, geradoras de controvérsia e de climas que não têm nada a ver com o desporto. Para tentarmos esclarecer melhor a problemática do Grupo N nacional, convidámos o engenheiro Mário Martins da Silva, responsável técnico, considerado, aliás, o pai do Grupo N nacional. Martins da Silva faz parte da Comissão Técnica da Comissão Desportiva Nacional do Automóvel Clube de Portugal. Boa noite, engenheiro Mário Martins da Silva. Obrigado por ter vindo a Rotações. Para caracterizarmos os problemas que, enfim, envolvem atualmente a problemática do Grupo N nacional, começaremos por um princípio que será este. O Grupo N nacional está a ser adulterado no espírito do seu regulamento? Penso que não, de modo nenhum. De modo nenhum. Eu penso mesmo que dos 3 anos de vida do Grupo N nacional, este tem sido o ano mais competitivo, em que tem havido mais disputa pelas vitórias, em que os vencedores têm variado mais. Portanto, eu penso que o Grupo N nacional, nesse aspecto, podemos dizer que tem corrido bastante bem este ano, em termos desportivos. Mas ultimamente tem havido algumas situações que levantaram celeuma e que têm vindo a alimentar as crónicas do meio automobilístico nacional, nomeadamente as situações referentes às últimas corridas em Vila do Conde, em que houve reclamações e houve uma das equipas que protestou o pódio inteiro, enfim, os 3 primeiros classificados. E depois há também um clima que se gera em torno da validade ou da legalidade das verificações técnicas feitas na sequência dessas reclamações. O engenheiro Martins da Silva, como responsável técnico por tudo isto, garante que, efetivamente, as verificações técnicas feitas aos carros depois, enfim, na sequência de reclamações, são absolutamente isentas? Bom, eu estou convencido que sim. Conheço, de certo modo, os comissários técnicos que têm feito essas verificações técnicas. Digamos que até agora existiram 2 tipos de verificações técnicas. Uma que foi efetuada na sequência da rampa da Falperra e que foi uma verificação técnica que foi executada com base na organização da própria prova. Portanto, foram o diretor da prova e os comissários desportivos que pediram para que os automóveis no final da prova fossem vistos. Os comissários técnicos que verificaram esses carros, tenho a certeza daquilo que conheço e da forma como já me relataram e também dos relatórios que tive conhecimento, de que tudo foi feito corretamente, sem qualquer dúvida. Quanto às verificações técnicas que foram agora executadas na sequência de Vila de Conde 2, bom, ainda não tenho pormenores de como é que tudo se passou, não tenho uma informação muito precisa ainda, penso que irei ter em breve, mas neste momento ainda não tenho essa informação. Não tem porquê, engenheiro? Bom, porque normalmente este processo é feito principalmente e basicamente pelos comissários técnicos da organização, que, digamos que juntamente com a direção da prova e os comissários esportivos são soberanos em todo esse processo, e só quando se levantam dúvidas é que o problema é posto à Comissão Desportiva e depois, eventualmente, a Comissão Técnica da Comissão Desportiva é chamada para, enfim, analisar a situação ou arbitrar qualquer problema que haja dúvida. Portanto, à partida, os comissários técnicos de cada organização são os responsáveis pelas verificações técnicas dos automóveis, sempre que haja ou verificações técnicas pedidas pela própria organização ou verificações técnicas na sequência de um protesto, que foi o que aconteceu em Vila de Conde 2. O time Galp Mocar protestou os 3 primeiros automóveis, o Astra do Team Cam, o carro do BMW 325i do Manuel Fernandes e o Citroën AX do Rui Lage, também pertence ao Team Cam. O engenheiro Martins da Silva detecta aí alguma rivalidade, para além da desportiva, entre esses times? Não, eu penso, enfim, pessoalmente penso que não. Entendo que sempre que há competição e que, sobretudo, há uma competição cerrada e que o tipo de regulamentação é uma regulamentação limitada, em que não há muita liberalização, como por exemplo no caso do Grupo A, em que os carros são muito mais liberalizados, há muito mais possibilidade de fazer coisas automóveis, é óbvio que a regulamentação do Grupo N permitiu, enfim, na altura, procurou que os carros fossem de certo modo limitados, foi inicialmente baseada na regulamentação do Grupo N Internacional e depois
evoluiu, de certo modo, para a liberalização de alguns outros aspectos, tendentes a irem no sentido do Grupo A, mas a grande parte do regulamento manteve-se muito próximo do regulamento do Grupo N internacional, isto no sentido de limitar grande parte das alterações e modificações que carros poderiam ter. Mas com a vinda das empresas ligadas à importação de marcas de automóveis para o Grupo N e preparação específica de carros para esse campeonato, não se estará a correr o risco de se fazer um campeonato do Grupo N nacional de ricos e de menos ricos? Não, eu penso que o desporto automóvel tem que forçosamente passar pelas marcas, quer a gente queira, quer não, sobretudo ao nível de campeonatos nacionais. É verdade que nos troféus, a maior parte dos pilotos, quando participam num troféu, sabem de antemão que as regras são muito limitadas e que os automóveis são todos os mesmos e, portanto, digamos que são modalidades desportivas que podem ser praticadas com relativamente pouco dinheiro, mas quando se entra num campeonato nacional e se tem em disputa um campeonato nacional, é óbvio que as marcas estão interessadas nesses títulos, estão interessadas em que os seus modelos que mais trabalham consigam ganhar esse campeonato e é obviamente que procurarão todos os meios para conseguir alcançar esses títulos e essas vitórias. Mas essas reclamações que têm vindo a ser feitas ultimamente, não há aí um sinal de imposição, de força? Não, eu penso que não. Eu penso que é um direito legítimo que todos os concorrentes têm de querer saber se os carros que ganham as provas estão em condições. Sobretudo quando o regulamento, como já referizei, é um regulamento bastante apertado em termos de regulamentação técnica. Portanto, é um direito que assiste a qualquer concorrente protestar outro. E se olharmos ao exemplo, por exemplo, inglês, em que é fácil num campeonato durante um ano o mesmo carro ser aberto 7 vezes porque há dúvidas que eles possam estar bem, eu penso que até no nosso país até agora não estamos muito habituados a que haja protestos, mas isto é uma situação com a qual temos que viver e que faz parte da regulamentação desportiva e é um direito que assiste a todos os concorrentes terem a certeza que os outros automóveis estão em boas condições. A questão da imposição do lastro aos automóveis que vencem é moralizadora? É um fator de equilíbrio? É sobretudo um fator de equilíbrio. Na realidade, a Comissão Desportiva procurou, através deste esquema de utilização do lastro, sempre que um automóvel ou um modelo de automóvel se tornava muito ganhador e que tinha, portanto, um ascendente muito elevado sobre os outros concorrentes, que ele pudesse ser penalizado numa primeira fase com 80 kg, para que imediatamente a seguir, através do peso dos carros, se pudesse equilibrar a performance deles. Na medida em que só há duas maneiras de equilibrar, uma através de limitação de potência ou até através do peso. Bom, a Comissão Desportiva entendeu que a aplicação do peso era a forma mais fácil e, digamos, também mais expedita em termos de num circuito conseguir fazer limitações e dessa forma criar equilíbrio e procurar que esse andamento que poderia ser mais importante num determinado modelo passasse a ser um andamento, digamos, mais moderado para que os outros modelos pudessem também aspirar a ganhar provas. E eu penso que se tem conseguido com esse equilíbrio, digamos, que várias marcas e vários modelos tenham conseguido ganhar provas durante o campeonato deste ano. Como é que antevê o futuro próximo do Grupo N Nacional? Bom, eu antevejo bem, para já penso que como agrupamento é um agrupamento que é bastante jovem, tem vindo a ser trabalhado pela Comissão Desportiva, tem vindo a ser feitas algumas alterações desde que se iniciou o regulamento e penso que tudo indica, sobretudo com os resultados que temos obtido este ano, que se poderá fazer um agrupamento bastante interessante desportivamente e não tão caro como outros tipos de agrupamentos, sei, como DTM, enfim, na Alemanha ou mesmo no campeonato inglês, que nós sabemos que as liberalizações dos carros são muitíssimo maiores e aí, para além das marcas estarem interessadas, elas estão sediadas, digamos, nesses países e podem investir muitíssimo mais dinheiro do que investem, por exemplo, em Portugal. Engenheiro Martins da Silva, muito obrigado pelos esclarecimentos que trouxe aqui ao Rotações. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.